Olá, começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica e institucional. Aqui falamos sobre pesquisas e avanços científicos e destacamos ações importantes da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Hoje vamos conversar sobre um episódio que teve participação decisiva da Unesp, a reconstrução da cidade paulista de São Luís do Paraitinga, localizada no Vale do Paraíba. Recebemos o professor José Chaides Alves, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Unesp de Bauru, e ele esteve à frente dos trabalhos na cidade. Professor, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigada. O prazer é todo meu e obrigado também. A cidade de São Luís do Paraitinga viveu há 2 anos a pior tragédia da sua história. No primeiro dia de 2010, uma enchente causada pela elevação do rio Paraitinga devastou a cidade. 485 imóveis tombados pelo patrimônio histórico foram afetados. Dos 10 mil habitantes da cidade, cerca de 9 mil ficaram sem suas casas. A Unesp foi uma das instituições chamadas a ajudar a cidade. Professora, por que a Unesp foi chamada a ajudar São Luís do Paraitinga? Já existia uma relação com essa cidade? Certamente, a grande motivação de termos sido chamados foi o fato de estarmos presentes desde 2005 na elaboração do planejamento estratégico e do plano diretor participativo da cidade, né? Logicamente que a enchente não era esperada, mas os estudos que a gente fez em 19 municípios do estado de São Paulo, para regiões de baixo índice de desenvolvimento humano, entre essas cidades estava São Luís do Paraitinga, que nos aproximou daquela comunidade. Então, esse é um trabalho que a Unesp já estava fazendo com 19 cidades do estado? 19 cidades, eu trabalhei coordenando esses processos em 19 cidades, no Alto Ribeira, no Alto Paranapanema, no Alto Paraíba, em Francisco Morato e aqui na região de Bauru, Lençóis Paulista e a própria Bauru e Santo Antônio do Pinhal, que tínhamos iniciado esse processo. Era um grande projeto da Unesp, né, da área de planejamento, junto com o governo do estado, que financiou essa etapa de trabalho. Fizemos esse planejamento estratégico em 2006, a prefeitura nos convidou a fazer o plano diretor da cidade, nos moldes da metodologia que nós desenvolvemos também, com muita participação popular e com muito diálogo entre os gestores, a comunidade, na construção dos planos de acordo com os pressupostos do Ministério da Cidade. Isso fez a gente criar essa relação com os gestores e a comunidade e em 2009, com a enchente, nós fomos os primeiros técnicos da primeira entidade que a prefeita e a secretária de planejamento convidou para estar ajudando, colaborando com a gestão da crise de lá. Então, o plano diretor foi feito em 2009. Terminou em 2009. A enchente foi nessa virada do ano de 2009 para 2010. Nós terminamos o plano dia 15 de dezembro. 15 dias depois aconteceu a tragédia da enchente, sendo que o debate sobre o plano diretor ocorreu desde 2006. Em 2007, o plano foi entregue na Câmara Municipal, iniciou-se um debate na Câmara Municipal, que permaneceu até 2009, quer dizer, com muita discussão, com muita profundidade, e isso foi muito bom. Depois nós podemos estar falando disso, porque deu sustentabilidade a um modelo de gestão que mesmo em crise foi aplicado lá, ou seja, com muita transparência, com muita participação popular, né, com uma discussão muito intensa nas audiências públicas, ou seja, acabou criando um modelo que ajudou a sustentar o processo. Então, vocês tinham acabado de concluir um trabalho, aconteceu a tragédia e a prefeita chamou a Unesp para ajudar. Para colaborar. E como a universidade se organizou para dar conta das demandas da cidade que passava por um período crítico da sua história? Nós não tínhamos, num primeiro momento, recursos, né, e nem gente suficiente para todos os trabalhos, mas fizemos, a partir do trabalho que eu já desenvolvia, do professor Maurício Delamaro e o professor Biselli, reuniões com os gestores que apontaram as áreas críticas que eles tinham naquele momento, né, logo após a enchente. Nós verificamos que a Unesp tinha expertise nessas áreas e levamos essas demandas para o reitor na época, o professor Herman, que de pronto não só aprovou a ideia do projeto, a oportunidade que se abria na continuidade do que a gente já estava fazendo, né? E
aprovou um orçamento específico que foi definido para o projeto. Dentro desse orçamento, nós envolvemos também a participação de alunos, né, dessas diferentes áreas, para colaborar com esse processo todo e uma nova maneira de aprender, de fazer pesquisa e de extensão num momento inédito de crise, enfim, que para a universidade era muito importante aprender também com aquele processo. E foram abertas várias frentes de ação, então? Foram, né? Teve frentes com trabalhos no tempo muito diferenciados, como, por exemplo, a medicina, que tinha problemas e perigos de doenças contagiosas, coisas assim, relacionadas a questões de saneamento, que foram lá e resolveram em 2 semanas uma demanda do SUS que existia. Teve uma área de psicologia social que fez um trabalho com crianças e idosos que tinham perdido seus bens ou saído da cidade e ido para outro lugar. Teve áreas de engenharia, na área de hidrologia, na área de tecnologias da madeira, na área de pontes, estradas rurais, a própria área nossa de planejamento, arquitetura e urbanismo. Teve áreas de desenvolvimento econômico, de turismo e de administração de empresas e propriamente de gestão, além de direito público e privado, para que mesmo na emergência se apoiasse a prefeita para que ela não cometesse atos, vamos dizer assim, na emergência, mesmo assim não saísse dos conformes administrativos. E foi hora de testar o plano diretor, de colocar em prática. Do ponto de vista do nosso trabalho, foi exatamente isso. Quer dizer, a nossa pesquisa, né, que se iniciou com o processo de debate com a comunidade, depois virou lei, né, enquanto plano, e uma lei municipal. Na oportunidade da emergência, foi uma hora de testar até que ponto um plano feito dentro de uma maneira, vamos dizer, tranquila, uma situação de normalidade, o que seria necessário fazer para que ele desse conta. Mas, felizmente, a gente diria que pouca coisa teve que ser alterada, e mesmo as coisas que foram alteradas a partir do diálogo, da participação, quer dizer, manteve-se o processo didático, pedagógico, né, eu diria, de construção de uma gestão democrática, transparente, participativa, que era o objetivo nosso desde o início da forma de fazer planejamento lá. Muito bom. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O Diálogos está de volta e a gente continua a nossa conversa sobre o papel da Unesp na reconstrução da cidade de São Luís do Paraitinga. Quem conta os detalhes é o professor José Chaides Alves, da Unesp de Bauru. O Programa Unesp para o Desenvolvimento Sustentável de São Luís do Paraitinga mobilizou centenas de pessoas na universidade. Foram 10 unidades da Unesp envolvidas, 15 professores e 110 alunos. Professora, eu queria destacar esse aspecto dos alunos envolvidos. O que representou para eles participar de uma ação dessa dimensão? Bom, a gente tem trabalhado com muito diálogo com os alunos e até tentando entendê-los, tudo que eles conseguiram disso. Mas o processo é um processo, ao mesmo tempo, de pesquisa, é um processo de extensão de serviços, né, à comunidade, e é um processo de ensino, né, porque se não é um ensino formal, né, em sala de aula, é um ensino na prática, é um ensino em todos os processos de diálogos com gestores, com a comunidade, a elaboração de projetos, né? Então, é um aprendizado significativo para esses alunos. Com certeza, né? Porque, ao mesmo tempo, nós estabelecemos, assim, de um ponto de vista ético e metodológico com os alunos, uma horizontalidade de diálogo, né? Porque as demandas eram tantas, né, que eu mesmo trabalhava muito mais no sentido de apontar uma orientação objetiva para onde deveria caminhar, ou mesmo alguns equívocos que pudessem transparecer nos projetos, nas ações deles, mas eles tinham muita liberdade de ação para trabalhar, criar, né, as ideias de edifícios ou de espaços públicos ou mesmo de ações de diversas naturezas,
na área do Museu de História e Arte Regional, na área de, enfim, os filmes que foram elaborados por eles. Né? Eles fizeram um trabalho de consultoria para a cidade? De assessoria. Assessoria. Existe uma lei que chama Assessoria Técnica Pública e Gratuita para a população de baixa renda e tal. Então, quer dizer, quase todas as nossas ações foram focadas dentro dessa ideia de assessoria técnica. Enfim, e nesse sentido, quer dizer, houve muita cumplicidade, né, entre os alunos e os professores, entre os alunos e a comunidade, os gestores. Eu, sinceramente, não conheço outro momento assim histórico, mesmo com toda a experiência que a gente teve na Unesp, onde os alunos tiveram tanta motivação, apesar de ser uma realidade absolutamente de crise e de problemas reais assim, a serem enfrentados. Acho que esse enfrentamento da realidade, e a gente pode dizer esse enfrentamento social, político, de resolver problemas objetivos, foi o que mais motivou os alunos. Né? Uma experiência riquíssima com as outras entidades que estavam lá, do governo federal, do governo estadual, das ONGs, das OCIPs, né? Os institutos de defesa do patrimônio, porque é uma cidade de muita preocupação com os aspectos culturais e de muita vitalidade cultural, seja pelos aspectos materiais ou imateriais. Então, é uma experiência única mesmo, que eu tenho certeza que esses alunos são diferentes por essa experiência e darão uma contribuição do ponto de vista social muito importante na frente. E por tudo isso que o senhor comentou anteriormente comigo, que essa experiência foi um grande laboratório. Com certeza, ela tem sido um laboratório sobre diversas dimensões, né? Uma questão específica é que é uma cidade tombada pelo patrimônio, pelo IPHAN e pelo CONDEFAT, que passou por uma tragédia, o que já é meio único. Nessa cidade se construiu antecipadamente um processo participativo de planejamento que gerou uma consistência de um capital social, né, da comunidade que cobra atualmente transparência, participação e que está dando conta de resolver todos esses problemas. Quer dizer, só isso, já na área de planejamento, teria transformado num grande laboratório. Mas tem sido laboratório para a área da medicina, tem sido laboratório na área de turismo, porque a cidade passou por uma crise econômica e o pessoal que está trabalhando com turismo está tentando ver como é que age para poder colocar a dimensão econômica rapidamente também, como colocaram em evidência novamente. É uma cidade que vive de festas de todo tipo durante o ano e essas festas já retornaram, já aconteceram. Então, quer dizer, é uma cidade que criou um laboratório multidisciplinar de difícil construção numa normalidade. A gente que tem trabalhado com projetos em equipe, a gente sabe que é muito difícil juntar 5, 6 pesquisadores de áreas diferentes que não se conhecem e tentar encontrar um objeto de estudo, mobilizar em torno de alguma comum, coisa. Né? Imagine algo tão grandioso, né? Sim, mas aí eu acho que a realidade, né, a crise e a enchente e a crise que ocorreu levou para lá pessoas que estavam predispostas a uma ação nesse sentido, independente de com quem. E isso gerou uma sinergia altamente positiva que vai ser difícil, inclusive, reconstruir, a não ser em outras tragédias. Professor, e tudo que foi feito lá está documentado? Grande parte das coisas estão sendo documentadas. Eu mesmo tenho assim, quase que exigido, né, de um grupo que trabalha com a gente, de um projeto de extensão que chama Ágora 21, que registre, que tente publicar, que tente fazer matérias, né? Tem um grupo de alunos de jornalismo que trabalha com a gente. Atualmente a Laís Semes que está trabalhando isso conosco e que é responsável por isso e que está ajudando a gente a tentar divulgar, né? E registrar esse processo. E tem um arquivo digital com vários tipos de documentos sobre a cidade. Tem. É o projeto do Museu de História e Arte Regional, o MAR, que é um outro projeto de pesquisa relacionado, e que tudo que a gente produz, a gente está tentando, pelo menos, deixar documentado para que um dia a gente mesmo, outros pesquisadores na comunidade, que queira entender o que a Unesp esteve lá fazendo, possa compreender. Mais que isso, é um acervo que pretende agora, dentro da normalidade, fazer o registro das questões culturais da cidade.
da musicalidade, das artes, do artesanato, a questão das festas que ocorrem, Festa do Divino, o Festival de Machinhas, o Carnaval de Machinhas, porque é uma cidade que, entre outras coisas, se situa num contexto histórico de disseminação da cultura nacional. Né? Se a gente entender o momento que aquela região do Taubaté, São Luís do Paraitinga, que vem desde a colonização daquela região, né? É de lá que surge toda essa matriz, né, que é também ibérica, né, e que vai disseminar para o Brasil todo, né, coisas como a Festa do Divino, coisas como uma série de as congadas, os moçambiques, né, os batuques, um certo tipo de alimentação que se come pelo país afora, principalmente no Sudeste. Então, é uma região que gerou essa cultura nacional. Então, não só pelos bens arquitetônicos daquele período, mas também por esses bens imateriais, é uma região que também é um laboratório de pesquisa nessa relação entre história, cultura e arquitetura, planejamento urbano. A gente faz um intervalo e volta para falar sobre as condições da cidade de São Luís do Paraitinga hoje. Não saia daí! Voltamos e o Diálogos de hoje fala do trabalho da Unesp na reconstrução da cidade de São Luís do Paraitinga. Recebemos o professor José Chaides Alves, da Unesp de Bauru. Professor, falávamos sobre tudo que foi registrado em relação ao trabalho realizado na cidade e há livros publicados, inclusive, sobre a ação de vocês. Sim, o ano passado nós fizemos uma publicação coletiva, da qual eu sou organizador, junto com o professor Biselli, que é Gestão em Momentos de Crise, né, pela cultura acadêmica, né, junto com a Unesp, e que conta um pouco os aspectos assim, do que nós tínhamos a contribuir com a cidade. Fora isso, tem outras publicações, vários artigos, né, publicados em outros livros e congressos nacionais, internacionais, quer dizer, é uma publicação muito extensa já. Professor, essa experiência, que a gente pode até considerar inédita pela forma como ela foi realizada, ela serve de modelo para o enfrentamento de tragédias semelhantes a essa? Eu creio que sim, porque hoje no Brasil já está, de certa maneira, mapeado todas as regiões de crises, né, regiões que podem ter tragédias semelhantes ao que ocorreram em São Luís do Paraitinga. O próprio Ministério das Cidades soltou uma lista desses municípios que vai ter obrigatoriedade de fazer planos diretores também. Então, o que essa experiência demonstra para nós é o seguinte: se você tiver um planejamento anterior a problemas dessa natureza, depois o seu enfrentamento é mais fácil, inclusive sobre o ponto de vista das normalidades, né, da transparência, da participação popular, ou seja, momentos de emergência não se tornam momentos piores ou de aumento da crise. Eu vou mostrar um exemplo também, quer dizer, a região serrana do Rio de Janeiro está ficando emblemática, justamente porque recursos que chegam some, a população não cobra devidamente o que deveria ser feito, né? Políticos já foram caçados, o mesmo problema. E eu tenho convicção de que é a falta de um planejamento precedente, né? E depois o acompanhamento sistemático a partir dessa noção de gestão ou de governabilidade com democratização, com transparência e participação da população. Sobre esse aspecto, com certeza, São Luís dá um grande exemplo. E qual a situação da cidade hoje, professor? A cidade já está totalmente recuperada sob o ponto de vista das suas funções urbanas, do desenvolvimento econômico, a sua festividade, né? Tudo isso já está resolvido e até em melhores condições do que quando da enchente. Os aspectos que ainda não terminaram são de reconstrução do patrimônio material de vários edifícios privados, né, que demandam uma série de parcerias com o Estado, etc., que inclusive não tinha legislação que desse suporte, então isso está se tornando um pouco mais lento. Fora isso, a igreja principal e algumas obras públicas que está em processo de reconstrução ainda. Mas os demais prédios tombados, como o patrimônio histórico, foram reconstruídos, recuperados? Muitos foram pela própria iniciativa privada das pessoas que eram proprietárias. Outros prédios, o próprio IFAM, o Condefat, estão apoiando em fazer projetos e ajudar a reconstruir. E a prefeitura também, né?
Então, a cidade já está, quer dizer, quem quiser visitar São Luís, aliás, eu recomendo, é uma cidade linda, é uma cidade com uma vitalidade cultural, assim, questionável, e vão ser muito bem recebidos, porque a cidade já está em plenas atividades. Uma coisa que o senhor comentou que eu acho importante destacar anteriormente é que os prédios construídos para a população agora são em áreas que não são de risco mais, né? São duas situações. O plano já previa que a ampliação da cidade não deveria ocorrer nas margens dos rios, até por uma questão ambiental que já vem sendo discutida independente da tragédia, né? Então, a cidade está crescendo já na região mais alta para não criar situações de risco no futuro. Mas essa tragédia pode voltar a acontecer? Pode. Infelizmente, existe um ciclo de recorrências normais que gira em torno de 11 anos para enchentes médias. Como esta, os geógrafos, entre eles o professor Aziz Absaber, que faleceu faz recentemente, que é de São Luís do Paraitinga, né? Ele mesmo apontava nas assembleias e audiências que ele participou lá durante esse período, de que essa enchente pode ocorrer novamente e tem recorrência aproximada de 300 em 300 anos, né? E que enchentes maiores que essas, do ponto de vista do conhecimento geográfico, já ocorreram. A própria cidade, o sítio urbano onde é tombado, é fruto desses processos milenares de enchentes, vamos dizer assim, de ciclos muito longos. E é uma situação sobre a qual o homem não tem controle. É uma situação sobre a qual o homem não tem controle. Mas o que pode ser feito, então? O que está se discutindo muito é que o homem está acelerando esses ciclos, né? Está prejudicando a região, o vale do Rio Paraitinga, isso desde a colonização brasileira, desde a retirada da mata para a produção do café, depois o gado, agora o eucalipto, e isso vem acelerando esses processos erosivos e de formação de enchentes e prejudicando a cidade. O que está se discutindo são medidas, vamos dizer assim, mitigatórias, talvez de construções de barragens de contenção, né, de proteção das bordas da cidade. Nós mesmos estamos fazendo projetos de arquitetura para lá, que todos eles prevêem que eles funcionem como pequenos diques de proteção ou de orientação das águas para situações que amenize a crise no caso de uma recorrência. E essa possibilidade em nenhum momento afetou o ânimo de vocês ou da população? Ela não afetou o ânimo, mas ela nos deixa sempre alertas, né? Sempre uma recordação que eu acho que a cidade nunca vai mais deixar de ter, né? De que mesmo durante as festas, né, de finais de ano, de carnaval, etc., uma enchente dessa pode acontecer de novo. Professor, muito obrigada por sua presença. É uma honra podermos relatar aqui esse trabalho que foi tão transformador para a cidade e tenho certeza para vocês também que participaram. Com certeza, eu que agradeço e é um dever nosso também, um compromisso de estar divulgando todas essas ações, né, científicas, de extensão, de ensino, que lá estão presentes. Eu estou à disposição para outras possibilidades. Obrigado. O Diálogos de hoje chegou ao fim, mas você pode rever esse programa em nosso site quando quiser. Assista, compartilhe, deixe seus comentários. Até mais!